Quando fizemos o levantamento topográfico da Terra em 1900, ela ainda era um mundo a ser explorado e descoberto. Como tem sido por toda a história, procurávamos aventura. Para os suficientemente bravos para aceitar o desafio, ainda era possível dar um passo rumo ao desconhecido. Mas estávamos desbravando nosso mundo rapidamente, cercando-o, domando-o, controlando-o. Estamos no fim do século XX e nosso domínio sobre o planeta nos tem levado a abusar dele. Nossa arrogância e ambição nos têm levado a ameaçar nossa própria existência. O equilíbrio ecológico da Terra está à nossa mercê. Progredimos muito em 100 anos. No início do século XX, o mundo começou a se ver pela primeira vez. A câmera tornou-se observadora universal dos mais dramáticos 100 anos da história humana. Um século de enormes mudanças tecnológicas. Uma era de máquinas, força e comunicação. Construímos uma metrópole global. Mas mesmo quando muito orgulhosos de nossos feitos, fomos lembrados do imensurável poder da natureza e da nossa incrível capacidade de causar desastres a nós mesmos, decorrentes de atos de estupenda loucura. No despertar do século, fomos inflamados por visões utópicas e pelo clamor por liberdade ao redor do mundo. Na luta por liberdade e na procura por uma utopia, pagou-se um alto preço. É um século em que a política da violência nos tem ameaçado, em que a morte e a glória tornaram-se sócias macabras em inúmeras guerras. Um século em que a voz do povo foi ouvida em uma escala sem precedentes. O esporte, a moda, a diversão e a música produziram uma cultura global. O nosso século tem sido uma era em que a individualidade e a autoexpressão viraram uma obsessão. Uma era de fama e infâmia, de escândalo e intriga. Mas o que dirá a história no final? Qual será o nosso legado para os que nos seguirão? O mundo se prepara para entrar no próximo milênio. Será que os futuros historiadores dirão que, no fim do século XX, o nosso senso de aventura era tão grande quanto o de nossos antepassados? Estamos prontos para o próximo passo rumo ao desconhecido? Wonders of the unknown at Hadley. I try to realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore. Engines on. 5, 4, 3, 2. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. 49 minutes past the hour.
Desde que nos demos conta que o nosso mundo plano era um globo, quisemos pisar em seu eixo e senti-lo girar sob nossos pés. Agora, até os mais jovens de nós podem pisar nos polos, mas houve uma época em que não havia pegadas humanas na neve polar. Hoje, há visitantes frequentes aos polos, atraídos pela incrível beleza deles ou por curiosidade científica. Alguns ainda vêm para testar seus limites de coragem e resistência. No início do século, exploradores ainda tomavam posse de partes do mundo para a honra de seus países. Em 1909, um homem partiu para realizar uma ambição antiga. Robert Peary se tornaria o Peary do Polo Norte e o Polo Norte se tornaria americano. A determinação de chegar ao polo me era tão inerente que parei de pensar em mim mesmo, a não ser como um instrumento para chegar a tal fim. Robert Peary. Em 1910, o explorador inglês Robert Falcon Scott partiu no Terra Nova rumo à Antártida. A caminho, ele soube que o norueguês Roald Amundsen também rumava para o Polo Sul. Amundsen sempre quis ser o primeiro a chegar ao Polo Norte, mas o sucesso de Peary o havia arruinado. A Noruega acabara de se tornar independente da Suécia. As conquistas eram importantes para fortalecer o orgulho da nova nação, e eram o desejo de Amundsen. A equipe de Amundsen estava bem preparada. Ele levou cães para puxar os trenós e homens que sabiam esquiar. Scott levou trenós motorizados que quebraram. Seus pôneis tiveram de ser sacrificados. Em 14 de dezembro de 1911, Amundsen tornou-se o primeiro homem a chegar ao Polo Sul. Quando Scott chegou, um mês depois, foi recebido por uma bandeira norueguesa. Doentes, fracos, famintos e derrotados, Scott e sua equipe pereceram na viagem de volta. Morreram congelados em sua barraca. Amundsen retornou à Noruega como o herói nacional. Quase 90 anos depois, Erling Kagge continuou a heróica tradição da exploração norueguesa. Lutou contra o ambiente mais hostil do mundo para tornar-se o primeiro a andar até o Polo Sul, sozinho e sem assistência. Em 1900, o alpinismo já era um esporte popular nos Alpes. Todos os grandes picos já haviam sido conquistados. Em busca de novidades, expedições europeias buscaram picos na Ásia e na América do Sul. Por que subir a montanha? Porque está lá. Foi a lendária resposta de George Mallory em 1922. Em 1856, uma equipe de estudos britânica estabeleceu o Pico 15 na Cordilheira do Himalaia como o ponto mais alto da Terra. Conhecido pelos tibetanos como Chomolungma, deusa mãe da Terra, os britânicos o rebatizaram em homenagem ao agrimensor Sir George Everest. A África havia sido explorada, os polos conquistados, mas o Everest ainda não havia sido vencido. Após uma tentativa em 1921, uma terceira equipe britânica partiu para a conquista em 1924. Andrew Irvine e George Mallory foram os escolhidos para tentar chegar ao cume. Foi a primeira vez que usaram oxigênio no Everest.
Foram vistos pela última vez perto do cume 5 horas depois do horário previsto. Mas uma tempestade se aproximava. Só o Everest sabe se alcançaram seu objetivo. Em 1953, uma expedição britânica liderada pelo coronel John Hunt chegou à Grande Montanha. A primeira equipe a tentar chegou perto, a meros 100 metros do cume. A segunda equipe era composta por Edmund Hillary, um apicultor neozelandês, e Tenzin Norgay, um guia nepalês, o montanhista mais experiente em Everest do mundo. Era a sua 5ª viagem montanha acima. Em 29 de maio de 1953, eles pisaram no topo do mundo. Os dois voltaram como heróis. Mais tarde, Hillary disse: nem o cume do Everest está além da capacidade de um homem desassistido, mas os riscos são enormes. Em 1977, um alpinista italiano, Ryan Messner, voou sobre o Everest em um avião despressurizado, sem equipamento de respiração. Sobreviveu e viu que poderia escalar a montanha sem oxigênio. Ele queria escalar o Everest no estilo alpino, rapidamente e com o mínimo de equipamento. Desafiou a montanha. Naquele tempo, o Everest era considerado invencível sem oxigênio. Mas Messner e seu companheiro alemão Peter Haubler partiram assim mesmo, entrando na zona da morte, um ponto tão alto que o baixo nível de oxigênio no ar pode causar danos cerebrais. Foi uma proeza espantosa. Respirar era uma tarefa quase intolerável. Estar no topo, no limite de minhas forças, era o que queria. Este sentimento estranhado é a verdade, a realidade. Atrás de tudo o que nós chamamos de aventura, de experiência, da alegria de escalar, reside o medo. Ryan Messner. A dupla havia escalado a montanha da morte e sobrevivido. Em 1993, 40 alpinistas chegaram ao cume. Centenas agora escalam o Everest, pilhando a montanha que já foi invencível. Os montanhistas de hoje já não buscam mais o cume. Usando um mínimo de proteção, defrontam os paredões tão somente com seus dotes. O desastre e o sucesso nas pontas dos pés e das mãos. O desafio é simplesmente completar uma manobra impossível. Daqui a pouco você vai ver novas aventuras e grandes conquistas no mar, na terra e no ar. O documentário Este Século, Rumo ao Desconhecido, volta já já. Meine Damen und Herren, es gibt die schöne und geheimnisvolle Länder auf der Welt. Aber das schönste und geheimnisvollste von allen, so will mir scheinen, ist das Meer. Uma grande parte do mundo submarino ainda é desconhecida, mas durante este século temos tentado desvendar seus segredos.
O cientista e mergulhador austríaco Hans Haas começou a explorar o mar nos anos 30. Ele desenvolveu uma câmera à prova d'água e, pela primeira vez, revelou a beleza do fundo do mar. Os filmes e pesquisas de Haas inspiraram muitos a segui-lo até as profundezas desconhecidas. Outro explorador e inspirador foi o francês Jacques Cousteau. Inventou a aparentemente simples válvula de demanda, que, como uma guerra artificial, nos deu uma nova liberdade no mundo submarino. Patenteada como Aqualung, transformou o mergulho em um esporte popular. Como Haas, Cousteau era um cineasta criativo e inovador, movido por seu próprio encanto pelas maravilhas da natureza. Ele se denominava um astronauta do espaço interior. O desenvolvimento do Aqualung foi de vital importância para a exploração comercial dos tesouros de Netuno. Antes de sua invenção, os mergulhadores usavam trajes desajeitados que se ligavam ao barco por meio de cabos. Mergulhadores que reparavam navios e exploravam naufrágios sofriam dentro de trajes que dificultavam seus movimentos. Para permitir o trabalho nas profundezas, um persa, Joseph Salim Perez, projetou uma armadura para mergulho em 1925. Com isso, podia-se trabalhar sob pressão atmosférica. O Tritonia funcionava bem, mas a falta de demanda fez com que Perez o abandonasse. Outros projetos foram menos eficientes. Nos anos 60, a indústria petrolífera em alto mar precisou das armaduras de mergulho. O projeto de Perez foi modernizado e vendido no mundo todo. Em 1934, os americanos William Bibb e Otis Barton entraram em sua batisfera e desceram a uma profundidade de 923 metros. Antes disso, só os mortos haviam estado em tal profundidade. O inventor belga Auguste Piccard desenhou um batiscafo de mergulho livre no qual, em 1960, seu filho Jacques desceu 11 quilômetros na fossa de Marianas, no Pacífico. Enquanto os submarinos modernos se tornaram mais parecidos com espaçonaves do que com embarcações marítimas, a nossa curiosidade nos leva cada vez mais fundo no abismo do oceano, um mundo de novas, estranhas e belas criaturas. O marujo solitário que desafia a força das ondas é o verdadeiro aventureiro dos tempos modernos. No início do século, os desafios eram comerciais. Quebrar recordes de velocidade significava publicidade e mais passageiros para os grandes navios. Agora os desafios são sem parar. Cruzar os grandes oceanos do mundo sozinho é uma grande vitória contra a fadiga e a solidão. Um tributo ao nosso espírito de aventura. Ser o mais veloz é um objetivo permanente. Durante o século XX, a busca de recorde de velocidade em terra traduziu-se em orgulho nacional por meio da excelência técnica. É igualmente uma história de coragem e audácia individuais.
sempre haverá alguém disposto a arriscar tudo em busca da emoção de ser o mais rápido do mundo. Em 1928, o americano Frank Lockhart foi uma das primeiras vítimas. Um dos maiores recordistas foi o inglês Malcolm Campbell. Em uma série de carros famosos chamados Bluebird, quebrou o recorde de velocidade várias vezes. Ele finalmente rompeu a barreira dos 480 km por hora em 1935, na planície de Bonneville, Utah. Um dos maiores rivais de Campbell foi seu compatriota, John Cobb. Seu carro inovador era um bimotor em forma de gota, chamado Rayton Special. Seu recorde de 632 km por hora, marcado em 1947, resistiu por quase 20 anos. Mais tempo do que qualquer outro recorde de velocidade em terra. Cobb, como Campbell, tinha fascínio pelo recorde de velocidade em água. Em 52, levou seu barco, o Crusader, para o Lago Ness, na Escócia. Os primeiros testes acusaram problemas, mas Cobb estava tão determinado a romper os elusivos 320 km por hora que seguiu em frente na tentativa que acabou sendo fatal. Donald Campbell herdou o amor pela velocidade de seu pai. Em seu barco a jato chamado Bluebird, conforme a tradição familiar, dominou os recordes de velocidade em água durante 9 anos, começando em 1955. Em 1967, foi até Coniston Water, na Inglaterra, para mais uma tentativa de quebrar o recorde. A primeira etapa correu bem. Começou a etapa de retorno. Seu corpo nunca foi recuperado das águas escuras do lago. Em um parapeito da Torre Eiffel, em Paris, um corajoso, mas incauto pioneiro prepara-se para o derradeiro teste de seu invento. Apesar dos perigos, o homem sempre desejou voar. Em Kitty Hawk, Carolina do Norte, em 1903, um americano chamado Orville Wright preparou-se para decolar como tantos de seus antecessores. Mas desta vez,
o objetivo de um voo motorizado, sustentável e controlável foi finalmente alcançado. Orville Wright voou durante quase 1 minuto. A conquista dos céus havia começado. Em 1909, um francês audacioso, Louis Blériot, deixou Calais, na França, e voou sem bússola durante 37 minutos, pousando perto de Dover, na costa da Inglaterra. Em 1919, os britânicos John Alcock e Arthur Brown decolaram da Terra Nova em um biplano de madeira a fim de cruzar o Atlântico sem parar. Durante o voo, o avião ficou coberto por uma camada de gelo. Ignorando o perigo, Brown subiu nas asas para limpá-las. Voaram até a Europa e pousaram em um pântano na Irlanda. Ganharam um prêmio de 10 mil libras e a admiração do mundo. A travessia solo, sem parar, do Atlântico seria o próximo objetivo. Vários morreram tentando. Um prêmio de 25 mil dólares foi oferecido. Um corajoso jovem americano, Charles Lindbergh, aceitou o desafio. Para cobrir a enorme distância, tanques extras de combustível foram presos ao avião, The Spirit of St. Louis, dificultando a sua visão frontal. Só conseguiu voar usando um periscópio. Em 20 de maio de 1927, ele decolou de Nova York em seu frágil monoplano. Teria 5.600 quilômetros e 33 horas sem dormir pela frente, atravessando nuvens, chuva e névoa. Seu épico voo rumo ao desconhecido atiçou a imaginação do povo. Quando chegou ao aeroporto de Le Bourget, perto de Paris, um enorme público reverenciou o herói dos céus. Ele se tornou um símbolo mundial do espírito da aventura. A inglesa Amy Johnson foi a primeira mulher a voar sozinha até a Austrália em 1930. Nos anos 30, Jean Batten, da Nova Zelândia, foi a primeira mulher a fazer um voo de ida e volta entre a Europa e as Ilhas Antípodas. Em 1932, a americana Amelia Earhart, chamada de a Lenda Alada pelo público, foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico sozinha. Em 1937, ela se perdeu sobre o Pacífico em circunstâncias misteriosas. Estes destemidos pioneiros conquistaram os céus. Hoje, as rotas das linhas aéreas cobrem o globo como teias. O desconforto e o perigo foram substituídos por toalhas quentes e cinema a bordo. Mas há outras maneiras de se voar. Voamos em balões pela primeira vez 200 anos atrás. Mas durante este século, quisemos ir mais longe, mais alto. Alguns morreram ao vencer o medo e explorar lugares desconhecidos, mas nem por isso outros desistiram. Você vai ver daqui a pouco a quebra da barreira do som e a corrida espacial. O documentário Este Século, Rumo ao Desconhecido, volta depois do intervalo. Em 1931, a insaciável curiosidade de Auguste Piccard levou o homem até a estratosfera pela primeira vez. A emoção do balonismo ainda desperta a imaginação dos aventureiros modernos, como o britânico Richard Branson e o sueco Per Lindström.
Em 1997, o americano Steve Fossett quebrou o recorde mundial de permanência no ar com um voo de 6 dias. Em 1933, a União Soviética levou Georgy Prokofiev até uma altitude de 19 mil metros. Ele foi o primeiro homem a ver a curvatura do planeta Terra. Os Estados Unidos realizavam testes atmosféricos. Em 1937, o maior balão já inflado foi lançado. Durante esses anos de depressão, os voos tinham um dramático efeito no moral do povo, simbolizando o indomável espírito humano. Albert Stevens e Orville Anderson chegaram a uma altitude de 22.500 metros, elevando o orgulho da nação às alturas. Os testes foram retomados 20 anos mais tarde, com o início do projeto Manhattan. Em 1960, Joseph Kittinger, um piloto do Manhattan, saltou para o desconhecido de uma altitude de 30 mil metros. Estava à beira do espaço. Mergulhou rumo à Terra em um traje que não manteve sua pressurização. Mas ele sobreviveu. Passados mais de 30 anos, Kittinger mantém seu amor por voar e seu espírito de aventura. Enquanto os exploradores se aprofundavam no espaço, ficávamos fascinados com o que poderiam achar. Centenas de aparições de OVNIs são relatadas diariamente mundo afora. Histórias sobre fatos encobertos e teorias de conspirações fervilham. Alguns governos já levaram essas aparições a sério, a ponto de acompanhá-las e emitir declarações. There have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. Em 2 de julho de 47, uma das mais controversas de todas as histórias sobre OVNIs foi relatada em Roswell, Novo México. Alegava-se que alienígenas de um disco voador haviam sido autopsiados em segredo pelas Forças Armadas Americanas. As autoridades disseram que eles eram bonecos com paraquedas que haviam sido jogados de balões para pesquisas científicas. A verdade está no espaço, mas por enquanto teremos de esperar para ver. Muitos acreditam que uma inteligência do espaço esteja a caminho, ou que já esteja aqui. Nos anos 60, muitos saíram em busca do desconhecido dentro deles próprios. Cansados do mundano, procuraram a revelação induzidos por pílulas e poções. O guru deles morava em Millbrook, uma mansão psicodélica ao norte de Nova York. Timothy Leary investigou o subconsciente desnudado pela droga LSD. Sua mensagem: Turn on, tune in, and drop out. Inúmeras pessoas passaram a se expressar como nunca haviam feito. Tentavam evadir o consciente, abandonar o mundo conhecido. Mas enquanto uns procuravam um benefício místico, social ou recreativo nas drogas, outros as usavam pela ciência.
O tratamento para a esquizofrenia envolvia a indução de crises por overdoses de insulina. Um homem tentou mudar isso, introduzindo a mescalina e LSD no tratamento psiquiátrico em sua clínica em Londres. O Dr. Lang, um psiquiatra escocês, pensava que o LSD pudesse ajudar a curar a esquizofrenia. O comportamento era desinibido. Pacientes e assistentes experimentaram o tratamento. Apesar de não ortodoxos, seus métodos obtiveram grande sucesso. Agora podemos alterar não só o inconsciente, mas o consciente também. A realidade virtual pretende convencer os nossos sentidos de que o ciberespaço é real. Podemos nos livrar de nosso corpo, nosso sexo, nossa espécie. O que há de ser mais desconhecido do que um mundo que não existe? De todas as regiões desconhecidas, talvez a mais aterrorizante seja o labirinto debaixo da terra. É frio, úmido e claustrofóbico, mas existem alguns que passam pelos buracos mais estreitos, que entram nos túneis mais escuros. Um só erro e o explorador pode acabar como um corpo em uma solitária tumba subterrânea. Não reivindicam territórios novos para seus países, nem recebem aclamação pública por seus feitos. A única recompensa é ir aonde ninguém jamais esteve. Nem sempre obtiveram o sucesso desejado. Yuri Gagarin foi escolhido para ser o primeiro homem a ir ao espaço. Em abril de 61, a Vostok o levou através da fronteira final. Mais tarde ele disse: "Olhei por todos os lados, mas não vi Deus." Foi um grande triunfo para Gagarin, Khrushchev e a União Soviética. Um golpe político que abalou o mundo. Humilhados pelo Sputnik e por Gagarin, os Estados Unidos lançaram uma nova missão. Em 1962, John Glenn tornou-se o primeiro americano a orbitar a Terra. Mais tarde, Kennedy fez uma audaciosa promessa. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Apesar da nova determinação de Kennedy, os soviéticos continuavam à frente. Alexei Leonov saiu de sua cápsula e andou no espaço. Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir ao espaço em 1963. Ambos os países voltaram as suas atenções para a Lua. Von Braun foi diretor do programa Apollo.
Seu talento como engenheiro foi essencial ao sucesso do projeto. O foguete Saturn V, que impulsionou a nave Apollo, tinha tanques de combustível de 2 milímetros de espessura. Podiam ser perfurados com um lápis. Aos poucos, os Estados Unidos passaram à frente. Mas a exploração do espaço tinha riscos enormes. O soviético Vladimir Komarov morreu quando o paraquedas de sua cápsula não se abriu. Virgil Grissom, Ed White e Roger Chaffee, da Apollo 1, morreram em um incêndio na rampa de lançamento. Mas outros seguiram firmes, determinados que as vidas dos colegas não tivessem sido dadas em vão. Logo, os astronautas da Apollo 8 orbitaram a Lua, sem pousar. Então, em 1969... Host control, both autos, Eastern Engine Command override off. Engine arm off. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong deu o maior salto do homem rumo ao desconhecido. Armstrong deixou uma placa na Lua dizendo: "Viemos em paz, em nome da humanidade." Mas o ônibus espacial foi sequestrado em prol do projeto Guerra nas Estrelas do presidente Reagan. O Columbia, o primeiro foguete reaproveitável projetado para viagens baratas e frequentes, foi seguido por mais 3 naves. O desastre do Challenger em 86 matou 7 astronautas e fez com que o programa espacial americano ficasse parado por 2 anos. Mudanças foram feitas e o ônibus espacial passou a ser usado na montagem de uma estação espacial como a Mir russa. As viagens espaciais são caras demais para uma só nação. Então agora, astronautas de diferentes países flutuam juntos. A missão Explorer para Marte em 97 renovou o interesse na exploração espacial, dormente desde a série Apollo. Será Marte o próximo pequeno passo do homem? Em 93, o telescópio espacial Hubble, um projeto cooperativo entre muitos países, abriu suas asas e fitou Deus nos olhos. Após 1 bilhão de anos de evolução, o primeiro homem a voar, o primeiro homem a ir ao espaço, o primeiro homem a pisar na Lua, viveram no nosso século. E é provável que a primeira pessoa que pisará em outro planeta já tenha nascido. O universo é tão vasto e nós só vimos uma pequena parte. Quem pode adivinhar as maravilhas que ainda podemos encontrar se estivermos preparados para dar outro salto rumo ao desconhecido?
No próximo episódio da série Este Século, você vai ver o que estamos deixando para nossos filhos e netos. Os benefícios e prejuízos de 100 anos de mudanças dramáticas, de 2 guerras mundiais e de revoluções tecnológicas e políticas. Não perca o documentário Legado. Земля як слона, на мотив отлично, продолжаю полет.